Graça e paz, queridos! Hoje eu quero falar com vocês sobre 5 passos importantes para você destravar as línguas celestes na sua oração. O orar no Espírito, ok? Então é muito importante. E por que eu falo destravar? Quero relembrar isso contigo. Porque você não recebe um dom de orar em línguas. As línguas já estão em você, ok? Todo aquele que é filho de Deus, você que já creu em Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? O Espírito Santo vem fazer morada em você. Se torna um Espírito com o teu, conforme 1 Coríntios 6,17, que diz assim: aqueles que se juntam a Deus se tornam um só Espírito com Ele. Ou seja, o Espírito de Deus, ele é um Espírito com o teu Espírito. O teu Espírito recebeu, digamos que um upgrade, uma capacitação através do Espírito de Deus. Você é um corpo cheio de glória. E nesse Espírito há o quê? As línguas celestiais. As línguas já estão em você. Você só precisa destravar. Por isso que você não recebe de fora. Ela sai, ela destrava para o mundo material, do mundo espiritual do teu espírito, para o mundo material, através da sua alma, do seu corpo, liberando as línguas celestiais. E como vocês sabem, a gente sempre preza isso, orar em línguas, orar no Espírito Santo é fundamental para viver mais o sobrenatural de Deus. É algo tremendo, a gente tem testemunhos maravilhosos. Em breve eu gravo um outro vídeo falando dos benefícios e testemunhos maravilhosos que têm acontecido àqueles que aprendem a orar em línguas e principalmente adorar no Espírito Santo. A palavra também diz em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, ok? Então essas línguas precisam ser destravadas. Eu quero falar de 5 passos para você conseguir destravar as línguas celestiais e fluir cada vez mais no sobrenatural. Então, primeiro passo, você tem que crer em tudo isso que eu estou falando. Você tem que crer que as línguas são para você, que todo mundo pode destravar e orar em línguas, ok? Então, primeira coisa é você ter consciência plena de que isso é para você e que você deseja isso, você precisa desejar, não é? Não adianta achar que se você não desejar, se você não querer isso, isso não vai acontecer na tua vida. Então, creia que é para você. Segundo passo, você precisa desbastar de toda a racionalização. Se existe uma pessoa, se existe um obstáculo, uma pessoa que pode bloquear as línguas através da sua vida, é você mesmo. Essa pessoa é você, principalmente a sua racionalização, o seu sistema de crenças religiosas, o seu sistema de crenças limitantes impedem que você flua o dom, flua essa graça do orar em línguas em você, esse benefício maravilhoso que foi entregue pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, que é o nosso querido Espírito Santo, a expressão dele na oração em línguas. Então é importante que você quebre toda a racionalização. Eu conheço pessoas que já oraram em línguas, mas tiveram dúvidas, que pensaram, é da minha cabeça e por aí vai. Então, por conta delas acharem que era da cabeça delas, elas pararam de orar em línguas. E isso é muito ruim, porque elas estão negligenciando o dom que lhe foi dado. É um recurso fundamental para vencer as batalhas aqui na terra e cumprir o nosso propósito. A oração em línguas é chave poderosa. Então, queridos, quebre toda a racionalização. Como diz a palavra em 1 Coríntios 2, de 14, 1 Coríntios, capítulo 2, 14 a 15, diz o quê? Que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, ok? Mas o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é julgado. Então, assim, o homem natural e o homem espiritual estão dentro de nós. A mulher natural, a mulher espiritual está dentro de nós, de você. Então, você precisa permitir que o teu espírito se sobreponha à tua alma, à tua carne, e que a tua mente esteja alinhada ao teu espírito, ok? Então, o primeiro passo, creia que é para você. Segundo, se desbaste de toda a racionalização. Terceiro passo, busque silêncio da tua mente. Como assim, Rodrigo? Silêncio da minha mente. Pare de pensar em muitas coisas. Quando você vai orar,
Quando você vai tirar um tempo de qualidade com Deus, você precisa de foco. Você precisa parar com toda a distração mental. E nós vivemos uma época de aceleração de pensamentos. Nós temos muitos pensamentos, vem muitos gatilhos, muitas ideias e pensamentos de problemas sobre o futuro, sobre contas a pagar. Não. Quando você tira tempo de qualidade com Deus, você precisa se concentrar só em Jesus. Então você precisa ter silêncio. Peça ao Espírito Santo: Senhor, eu quero ficar só desejando contemplar Jesus. Quero ter um tempo de qualidade, de silêncio da minha mente, focado em Deus, focado no mundo espiritual. Entra no mundo espiritual. Peça para o Espírito Santo: me revela visões, fecha os olhos e peça que Ele vai mostrar Jesus para você. Ok? Ele é o colaborador, Ele é o consolador, Ele é o ajudador, o direcionador, o teu coach, o teu mentor, o maior coach, o maior mentor de todos os tempos é o nosso querido e amado Espírito Santo. Então foca, para de pensar em muita coisa, repete assim comigo: a distração atrapalha a adoração. Não adianta. Se você já ora em línguas, por exemplo, não adianta orar em línguas e ficar pensando em um monte de coisas sobre problema, trabalho, marido, esposa, enfim, filhos. Não. Você tem que focar na adoração, na plena contemplação do Senhor Jesus, naquilo que Ele é. E aí você vai sentir mais da presença, da glória e tudo mais, ok? Então, desbaste, entre em silêncio, foco. A distração atrapalha a adoração. Quarto item importante: conforme você vai tendo esse silêncio, você vai aprendendo a ouvir Deus. Você vai entendendo que Deus fala contigo de várias formas. E aí você vai entender, você vai perceber que nesse silêncio as línguas vão começar a fluir dentro de você, na tua mente. Você vai começar a ouvir essas línguas celestiais fluindo. Se você quiser também, você pode colocar um som instrumental que a gente chama de soaking, que quer dizer mergulho, imersão, como uma esponja que entra na água. Então você mergulha, bota um soak, que é um som instrumental composto por cristãos, não é? E aí você vai entrar nesse momento de soaking, que é maravilhoso. E quinto item, que é fundamental também: se você não conseguir fazer isso sozinho, na oração em línguas, o que você pode fazer? Você pode você pode pedir ajuda de um ungido de Deus, de um filho ungido de Deus. Ou seja, o que é um filho ungido de Deus? Um irmão, uma irmã que são usados por Deus já, que você vê que ele já flui no sobrenatural, flui no profético, flui nas curas, nos milagres, na ministração de unção. São pessoas que fluem no poder de Deus, não é? Normalmente essas pessoas, eu digo, elas têm uma capacidade muito grande de orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Então peça para que elas imponham as mãos sobre você, para que você receba essa ativação das línguas, ok? Vamos pegar uma referência bíblica aqui para você, que você vai entender. Se você pegar em Atos, né, o livro de Atos, capítulo 19, versículo 6. Então, vamos abrir aqui, ó. Atos, capítulo 19, versículo 6. Essa passagem, queridos, ela é muito, muito legal. Ela é muito poderosa. Amo essa passagem, ó. Atos 19, 6. Vamos lá. Aqui, ó. Paulo, ele estava entrando em Éfeso. E aí ele perguntou para eles se eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. E todos falaram: não, nós fomos batizados em nome, no batismo de arrependimento. Fomos batizados no batismo de João Batista, ok? Que é para o arrependimento. E aí a palavra diz o quê? Que Paulo, ele batizou eles em nome do Senhor Jesus, certo? Ó, no versículo 5, 19:5, ó. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Glória a Deus. Então,
Quando um homem de Deus, usado por Deus, como é o caso de Paulo, do apóstolo Paulo, impõe as mãos sobre você, ou basta nem pôr as mãos, se você estiver num ambiente, num local onde tem muitos sinais de Deus, onde o profético está acentuado, onde a atmosfera de glória e de poder de Deus, da presença, acontece, você vai também ter uma grande possibilidade de você começar a orar em línguas sem alguém pôr as mãos. Mas a forma clássica é através da imposição de mãos. Então, Deus, né, um homem de Deus, uma mulher, ungidos, eles podem ser usados para impor as mãos sobre você, para que você receba um batismo de fogo e que você destrave as línguas e comece a orar em línguas e não pare mais. Amém? Então eu espero que tenha edificado a sua vida. Siga o nosso canal, se inscreva, compartilhe e abençoe muitas vidas através desse meio, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima. Um grande abraço.